Boa tarde, Tássia. Aqui é o nosso trabalho de prática, entrevista, né? Nossa entrevista com um profissional da área. E primeiro eu gostaria que você falasse o seu nome completo e também quanto tempo você exerce dentro da profissão. Me chamo Tássia Oliveira Ramos, né? Antes de Tássia Ramos. Eu já comecei a atuar em 2008, então já tenho 16 anos de atuação, entre estágios e tudo, na área da psicologia do esporte. Me formei em 2010 e em 2013 concluí a especialização em psicologia do esporte. Então já tem aí um tempo de atuação. Certo. Como seria a sua abordagem e como é que você coloca ela em prática dentro da sua atuação? A minha abordagem é fenomenologia existencial, eu trabalho com as linhas humanistas. A psicologia do esporte, ela é uma ciência que ela tem uma contribuição grande da psicologia do esporte, obviamente, da psicologia como especialidade, mas ela também faz parte das ciências do esporte. Então, muito da psicologia do esporte ela foi construída por um viés ali próximo das ciências, próximo ali da área da saúde, da aquisição de rendimento. Então ela tem uma forte contribuição, inclusive, da TCC, algumas teorias. Mas ainda assim, a prática da psicologia do esporte você faz com sua visão de mundo, com o seu olhar de atuação. Então, eu não faço uma clínica humanista, eu faço psicologia do esporte quando eu estou atuando com preparação psicológica, que é uma ciência específica, entende? As abordagens elas vão ali dialogando a partir desse rapport, né, de a forma como você faz alguns objetivos. Compreendo. Entrando na linha da psicologia esportiva, como é a sua rotina como psicóloga esportiva? Atualmente eu atuo aqui no consultório e na Secretaria de Esportes do Governo do Estado, com o programa Esporte em 3 Tempos. E aqui eu tenho alguns horários disponíveis que eu atendo, o pessoal brinca, né? Tem pessoa normal, atendo pessoa normal. E atendo atletas também na sua preparação psicológica. Então, e no trabalho lá, é um trabalho que a gente tem 30 horas de atuação e acompanhar o trabalho do programa, que tem núcleo em várias cidades do estado do Ceará. E é um trabalho muito online, de reuniões muito online, setoriais e tudo, de acompanhar os professores que estão atendendo em diferentes estados, ou diferentes cidades. Então uma rotina do psicólogo do esporte, ela é muito, não só de consultório. Então eu estou aqui atendendo alguns atletas, em alguns momentos eu assisto o treino deles quando eles treinam em Fortaleza. E quando tem competição em Fortaleza também eu acompanho, mas também tem uma rotina de acompanhar os jogos. E hoje a gente tem uma tecnologia que ajuda muito, né? Então eu assisto a vários jogos dos atletas em tempo real que estão jogando em outros lugares e às vezes alguns campeonatos eles têm transmissões ao vivo. Você vê como positiva essa mesclagem da psicologia com a tecnologia atual? Cara, a psicologia do esporte já atendia online antes da pandemia. Então, tipo, o atleta tá lá, viajou para o Mundial na China, a gente fazia ligações de Skype antes mesmo da pandemia, tornar isso como não só necessidade, como trabalhar no sentido de como é que esse serviço vai continuar sendo ofertado de qualidade para a população, né? Então, a tecnologia já fazia parte, porque é isso, a gente aqui não é como uma clínica tradicional que o cliente vem, a gente não vai lá e ele está falando que ele não está com desempenho bom no trabalho, a gente não vai lá assistir o trabalho dele, né? A gente não faz isso, a gente escuta a pessoa no consultório, mas aqui a gente tem esse trabalho, além do objetivo de promover bem-estar com o atleta, a gente tem um objetivo de promover desempenho. Então a gente precisa ver em tempo real como é que o atleta está desempenhando algumas funções que ele está aprendendo no consultório, com melhorias de concentração, lidar melhor com sua autoconfiança, lidar com as questões psicofisiológicas para otimizar o rendimento dele. Então, tudo isso a gente tá junto, né? Então, é uma outra forma de se fazer, inclusive, a atuação. Certo.
Continuando na linha, né, da sua atuação como psicóloga esportiva, você vê como elementar, assim, quais funções dentro da atuação? Tem um artigo de um cara chamado. Porque tem um livro clássico norte-americano que chama Fundamentos em Psicologia do Esporte, que são dois autores, Weiber e Gold, é um deles dois. Que ele fez um artigo que chama O que são forças mentais. E aí ele fez uma pesquisa assim com mais de 100 técnicos, ele perguntou para diferentes técnicos de diferentes modalidades o que seria fundamental para se trabalhar, né? E aí ele traz quatro habilidades psicológicas, que aí essa relação entre ser físico, ser cognitivo, na prática isso vai se misturando, mas ele elencou motivação, concentração, autoconfiança e o que eles chamam de lidar com pressões, que é essa relação do trabalho na prática, né? Na hora da competição em si. Então essas são, a meu ver, que são valências básicas que qualquer atleta que chega aqui no consultório é uma avaliação de como é que esse atleta está com essas habilidades psicológicas. Na psicologia do esporte, ela é um trabalho muito psicoeducativo, de treinar essas competências psicológicas. A gente não nasce sabendo delas, mas ao longo dos nossos envolvimentos familiares, escola, treinamento, você vai aprendendo um tanto disso. E aí no consultório a gente vai entender dos atletas que chegam com uma bagagem boa nisso para aperfeiçoar, ou chegam com grandes limitações nisso e a gente precisa treinar bastante, cuidar disso para realizar uma melhoria dessas competências com relação aos objetivos que ele e a equipe dele tem para a temporada. Vendo você, né, falar tão detalhadamente, né, sobre as questões da profissão, o que é que te levou a escolher essa área? Eu fui atleta também, eu sou, não deixo de ser, não sei se vocês são, né? Também. Porque tem um interesse assim, na psicologia do esporte muitas vezes, porque já vem de uma vivência esportiva. E aí eu fui atleta de basquete quando eu era criança, assim, e entrei para as seleções cearense. E aí quando eu decidi fazer uma faculdade, tinha a Unifor ofertando bolsas, e aí eu fui atleta bolsista. Então eu continuei jogando, né, porque era uma coisa que eu tinha interesse, continuar jogando. E aí, dentro da psicologia, eu fui buscando coisas da psicologia do esporte. Compreendo. Agora, vendo que você já foi atleta, ainda mais de basquete, sabe-se da questão da coletividade dentro de esportes de equipes. Mas, assim, dentro desses esportes, normalmente, há momentos em que o coletivismo, ele, de certa forma, é abandonado para dar, como eu falo, forma ao individual. Quando você. Aí tem aonde o psicólogo está. Tipo assim, uma coisa sou aqui, uma profissional que eu estou num consultório e o atleta me procura. Não é o time, não é o diretor. E aí ele pode ser de modalidade individual ou coletiva, eu estou trabalhando o atleta. É bem específico individual e posso vê-lo em competições, mas mesmo assim o trabalho é com ele. Outra coisa é o psicólogo que é contratado para um time. Então o time, ele tanto está disponível para trabalhar individualmente alguns atletas, né, dentro dessa perspectiva psicoeducativa, como também precisa trabalhar o grupo. O grupo é uma mini sociedade, são mini relações. E aí por isso que eu fiquei, assim, queria saber mais sobre essa relação, porque num grupo, sim, o individual muitas vezes precisa entrar em concessão com o coletivo. E aí isso é um grupo. Agora, uma equipe, ela precisa ter um objetivo, todo mundo precisa ter o mesmo objetivo. Então, para se criar todo mundo quer ganhar, mas a gente vai entendendo que às vezes nas relações as pessoas começam a se boicotar. Às vezes um exemplo de um time de basquete ou um time de vôlei, futsal, que é muito parecido. Você tem um time, você tem 20 pessoas treinando, mas tem 12 que vão ser convocadas, tem 5 que vão ser titulares. Então, de repente, começa a haver uma competitividade dentro do time. Isso é
faz parte, assim, tem uma frase da Katia Rubio que é assim, o esporte é uma manifestação latente da sociedade. Os nossos valores, eles vão estar lá no esporte. Se você tem valores mais cooperativos, que o esporte gradualmente ensina a gente a cooperar, isso pode ser mais aplicável, mas a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais competitiva, cada vez mais isolada. Então as pessoas estão precisando aprender a estar em grupo, inclusive. Principalmente depois da pandemia, isso ficou ainda mais distante. Então, para essas pessoas entrarem em diversos consensos rumo a determinados objetivos, às vezes a gente precisa trabalhar algumas questões individuais que uma pessoa pode ter, às vezes, todo mundo sendo atleta, você tem um ego exatamente fortalecido, porque é importante trabalhar a autoconfiança, mas até que ponto esses egos vão se batendo, a gente precisa perceber isso. Qual é a relação de liderança dos técnicos ou dos capitães? E se isso segue, o grupo segue essas lideranças, se esses líderes eles sabem liderar, níveis de comunicação, tudo isso também a gente vai trabalhando. Visualizando assim, essas equipes e esses atletas, como o psicólogo esportivo ele atua participando da gestão e das rotinas desses indivíduos? Normalmente o psicólogo faz parte de uma equipe, né? Então, essas equipes elas são geridas por um diretor esportivo, pelos técnicos, né? Então, tem essas pessoas responsáveis por construir essas rotinas. E aí, que vai ter a rotina de treino físico, a rotina de preparação, a rotina de descanso. Então, normalmente isso está muito bem desenhado e o psicólogo tenta acompanhar para construir uma periodização psicológica dentro da periodização competitiva. Quais as dificuldades que você veria escolhendo essa área de atuação? Que você encontra dentro dessa área? A primeira coisa que eu digo é a enorme dificuldade da área é o não investimento da psicologia na psicologia do esporte. Então, assim, a psicologia cresceu muito mais pelas ciências do esporte do que pela própria psicologia. Depois, agora, do final da década de 90, foi que no Brasil, por exemplo, a psicologia, o Conselho Federal de Psicologia foi se apropriando mais desse trabalho que a gente divide mercado com coach, com engenheiro, com ex-atleta que se diz que sabe tudo de mentoria. Então tem essa série de situações que a área que ela não investe tanto, não se preocupa tanto, a gente vê o mercado ainda que a gente não se sente tão fortalecido. Mudou muito com essas últimas Olimpíadas, desde 2016, com aí sim um trabalho de mais fortalecimento da área, quando as Olimpíadas foi aqui no Brasil. E desde então os atletas têm relatado as suas dificuldades, como todo mundo, ser humano tem, de relações em saúde mental, e isso tem dado uma maior importância de saúde mental, não vai ser tratado por qualquer pessoa, mas por uma pessoa que sabe, que estuda e que tem um trabalho ético e profissional diante de um aperfeiçoamento numa situação esportiva, né? Então, assim, eu acho que na faculdade Farias Brito não tem especialista em psicologia do esporte, se vocês quiserem fazer. Eu não tive disciplina na minha área. Então, assim, ela ainda é uma opção que a gente, sei lá, eu fui no conselho de psicologia, na minha época tinha 36 cursos de psicologia no estado do Ceará. Só tinha 2 ou 3 faculdades que ofertavam a disciplina. Então, isso é uma grande defasagem. Se você quiser fazer um TCC, o professor não vai saber algumas coisas, por mais que tenha o esforço dos professores em ofertar, mas a gente não tem ainda grandes especialistas. E aí é o investimento da faculdade, é uma situação específica. A gente, enquanto conselho de psicologia, a gente foi correndo atrás, não tem essa defasagem, então a gente criou uma comissão de psicologia do esporte para que as pessoas interessadas, os alunos interessados e os profissionais se sentissem reconhecidos nessa área e a gente pudesse fazer a área caminhar aqui na cidade, né? Que a gente já vê mais consolidado no centro Rio São Paulo, mas aqui a gente ainda precisa crescer um pouco, mas a gente ainda precisa crescer mais. E aí,
demanda na área só o que tem. Tem diversas formas de você atuar. Você atua com criança, você atua com modalidade X, você atua com esportes, você atua com envelhecimento. Você não atua com esporte, você atua com atividade física e promoção de saúde. Eu agora estou trabalhando com políticas públicas, que eu estou no consultório ainda com alto rendimento, que é uma coisa que eu gosto muito, de trabalhar com atleta de alto rendimento. Mas eu também fiz mestrado na área das políticas públicas de esporte e estou me enveredando para lá. Então, assim, tem campo de atuação. Só que a gente não conhece na graduação, porque a gente não tem tanta proximidade com esse mercado, com essa atuação, com esse campo de atuação. Puxando essa questão das políticas públicas, como você fala, né, do seu trabalho no programa, eu gostaria de saber exatamente como seria a atuação do psicólogo em prol dessas políticas públicas do Estado, né? Assim. A gente ainda tem pouquíssimo espaço nas políticas públicas de esporte. Pouquíssimo, pouquíssimo. Agora, esse ano que ofertou umas 2 vagas de trabalho, que foi uma dessas que eu consegui entrar para ser a psicóloga do Esporte 3 Tempos, que é um programa que a gente já tem, assim, eu acho que tem uns 300 profissionais de educação física, aí agora que contratou um psicólogo, um assistente social, para dar conta das demandas que esses profissionais têm diariamente. Ofertou agora abrir uma vaga, eu acho massa, porque precisa abrir mais, entendeu? Tem uma residência de medicina, aí os residentes em ortopedia, ligada à Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, se aproximaram, agora o CFO, eles, que já tinha esse trabalho lá no Hospital Geral, eles abriram para receber atletas para trabalhar, porque por exemplo, as políticas de esporte, você tem umas políticas de você dar bolsa para atletas que têm um determinado rendimento. Esses atletas recebem já um apoio do governo, seja do estado, seja federal ou municipal, mas esses atletas assim ainda não necessariamente ele tem outros patrocínios, e aí esse trabalho do HGF é o trabalho de lesão. Aí é a área da reabilitação que o pessoal da medicina abriu, e aí agora abriram também psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta para acompanhar esse trabalho. Então é um trabalho interdisciplinar que está começando a se aproximar de programas que já existem na Secretaria de Esportes, entende? Uhum. Quando você me falou que nos times que você trabalhava, né, justamente seu currículo, né, de certa forma, eu tive uma dúvida quando você me falou que trabalhava no Cangaceiros, né, que é um time LGBTQIA+. Isso. E a minha dúvida é justamente como o psicólogo, ainda mais você, atua dentro de um time que não só carrega questões esportivas, mas também carrega essas questões sociais por vir de um grupo LGBT, né? Isso tem sido muito curioso. Até no último congresso de psicologia do esporte Norte-Nordeste, eu apresentei um trabalho sobre atuação no Cangueceiros, porque aí começa a se aproximar as interseccionalidades, né? Então, assim, por exemplo, uma das valências é a autoconfiança. Então, eu cheguei no time e fui avaliar a autoconfiança do time com o inventário de autoeficácia que eu tenho, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, muito simples, um inventário de aplicação logo no início, todo mundo apresentou, me mostrou, e todos os indicadores estavam muito, muito baixos, muito baixos, assim, um ou outro que tinha uma regulação melhor de autoconfiança, mas muito baixo. E aí eu fui né, pensando e pesquisando e aproximando. E aí, assim, a gente tem um público de pessoas que são desacreditadas pela família, que são que não acreditam, que excluem, né, de um certo preconceito. E uma parte da nossa construção da autoconfiança ela é construída na nossa infância, pela forma como os nossos próximos acreditam na gente e nos acompanham nos nossos desafios. E aí, essa falta de zelo, de amor, de acompanhamento, e aí eu comecei a pensar, e aí, será que é isso, né?
E uma psicologia do esporte que ela é construída por homens héteros brancos no primeiro mundo, está falando de uma teoria de autoconfiança que ela não, na prática de um público LGBT, algumas coisas não batiam. Então até se pensar, eu até trouxe assim, como a gente tem uma produção de uma psicologia brasileira, de psicologia do esporte, assim, né? Tem um grupo forte que pesquisa e tem cada vez mais se apropriado da psicologia do esporte, publicado, e eu trouxe essa proposta da gente pensar, né? Seja que a gente no Brasil a gente atua com diversos grupos, e aí vem uma proposta de um grupo afirmativo, né? Como é que ele se encaixa ou não se encaixa em determinados campeonatos. A gente estava jogando a Série C do Campeonato Cearense de futsal, e a gente entrava e era o time adversário, os bichos, não sei o que, sabe, assim, é a homofobia ali toda hora sendo expressada. E aí tem um time que se propõe a jogar, mas que na hora de competir também vem todo um enfrentamento pessoal de como lidar com essa autoconfiança que agora ela pode estar sendo reconstruída, porque eu estou com um time de pessoas que acreditam, eu sinto confiança e que vamos junto trabalhar em prol de um objetivo de ganhar desses boys, desses homens, desses, enfim, né? E toda a vivência que foi esse ano jogar essa competição. A gente conseguiu se classificar para as oitavas, que foi assim, uma conquista muito grande. No ano passado eles ganharam nenhum jogo. Esse ano a gente conseguiu se classificar, então foi muito importante, assim, as vivências de ganhar, perder, né? Porque o esporte a gente tem vivências extremas. Ou a gente ganha, a gente, é a glória, mas quando perde é o luto, a depressão, né? A vergonha. Então, lidar com essas vivências extremas e, ao mesmo tempo, dentro de um processo competitivo, ganhar e perder faz parte da competição e como é que a gente cresce isso no próximo jogo.